assim entenda comigo, porque assim vamos ganhar almas para o reino dos céus. E o texto diz então que os pescadores desembarcaram. Terceira coisa que Jesus viu, e ele viu os pescadores lavando as redes. Isto é, na visão de Jesus, Jesus não encontrou eles desocupados. Jesus encontrou eles fazendo alguma coisa. Todos nós sabemos que aqui que se inicia, aqui é que começa a chamada desses 4 homens para o discipulado. Todos nós sabemos que aqui Pedro, André, Tiago e João são chamados para o ministério, para estar ao lado de Jesus. E quando Jesus os chama, e quando Jesus vai até a pessoa deles, Jesus não encontra eles desocupados, Jesus encontra eles trabalhando. Sabe por quê? Porque Jesus chama quem tem responsabilidade, quem tem compromisso, quem faz alguma coisa, quem está fazendo alguma coisa. Toda vez que lemos a Bíblia Sagrada, vamos entender que os grandes homens que foram chamados por Deus, foram chamados no meio, aleluia, de uma grande obra que eles estavam trabalhando. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5, quando Moisés foi chamado pelo Senhor, no meio daquela sarça, a Bíblia diz que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. A Bíblia diz no capítulo de número 19, no versículo 19, no primeiro livro do rei de Israel, quando Elias volta pelo mesmo caminho, a Bíblia diz que ele encontrou Eliseu tomando conta da 12ª junta de boi, que era de seu pai, fazendo o quê? Trabalhando. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, no capítulo 16, no versículo de número 11, aleluia, a Bíblia Sagrada nos fala que quando ele chega lá, ele pergunta: acabaste o teu filho? Ele diz: não, está faltando menor. Está fazendo o quê? Está tomando conta das ovelhas, estava trabalhando. Isto significa que quando Deus chama alguém, Deus não chama ninguém desocupado. Deus chama alguém que está fazendo alguma coisa, alguém que está trabalhando, alguém que está fazendo alguma coisa para a obra dele. Existe muita gente por aí que está querendo, irmão, ter uma chamada de Deus, mas não quer pegar mais a vassoura da igreja para varrer. Ah, meu Deus do céu, existe muita gente por aí, meu filho, que está querendo ter uma chamada de Deus, mas quando o pastor diz assim: vai lavar amanhã na igreja de misericórdia, agora eu sou pregador, agora eu sou missionário, agora eu sou levita, agora eu sou isso, agora eu sou... Meu Deus do céu, Deus nos chamou para trabalhar para a sua seara, Ele nos chamou para a obra exclusiva. Eu me lembro que quando Deus me enviou até o país do Suriname, onde eu passei 2 anos e meio fazendo a obra do Senhor, toda tarde, todo dia, aleluia, tinha que ir para trás da igreja capinar, capina para lá, capina para cá, pega ferrada de formiga, aleluia, para lá. Me lembro que tinha aqui no tempo de verão, dentro do garimpo, só misericórdia, pastor. Verão e inverno dentro do garimpo é só misericórdia de Deus. Quando não é lama, é poeira, aleluia, tem que passar pano todo dia na igreja, varrer, lavar, aleluia, limpar o ventilador todo dia. Sabe por quê? Porque quem tem chamada de Deus tem que trabalhar para a obra. A Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 10 de Lucas, no versículo de número 2, disse Jesus: aleluia, rogai ao dono da seara que envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Eu estava dizendo, são poucos que querem trabalhar, são poucos que querem fazer a obra, são poucos que aqueles que botam a mão no arado e olham para frente continuam fazendo a obra de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar, eu vou profetizar. Sabe o que eu entendo dentro da Bíblia Sagrada, pastor Naldo? Que quando Davi estava apacentando as ovelhas, então nós sabemos que um dos cargos menores dentro de Israel era ser pastor de ovelha, e nós sabemos que um dos cargos maiores, ou se não for maior, era ser rei de Israel. Aleluia, o que eu entendo dentro disso é que quando tu valoriza o menor cargo que te deu dentro da igreja, Deus também honra a tua vida e te coloca lá no maior. Davi era pastor de ovelha.
Diga para ele: está trabalhando para a obra. Diga: te prepare para a chamada de Deus na tua vida. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. E o texto diz então que Jesus pediu emprestado o barco de Simão, juntamente com o barco de André, que eram os irmãos, diz a Bíblia. O texto sagrado da palavra de Deus nos informa que Jesus entrou naquele barco, e exatamente naquela ocasião ele começa a ensinar as multidões. E a Bíblia diz, e naquele exato momento, depois de ter pregado, falado, ensinado, versículo de número 4, a Bíblia diz então que Jesus olhou para Simão e disse: Simão, faze-te ao lado e lançai as vossas redes para a pesca. Diga para o seu irmão: prepara a tua rede, porque é tempo de pescar. Diga: prepara a tua rede, porque é tempo de pescar. Quando a Bíblia diz, e quando a Bíblia nos fala, e naquele exato momento o Senhor disse: Simão, faze-te ao lado e lançai as vossas redes para a pesca. Eu entro dentro de um conteúdo bíblico que nos leva a uma dimensão espiritual de uma forma tremenda. Por quê? Porque todos nós sabemos que Jesus já estava um pouco afastado da praia, mas o local onde Jesus ainda ensinava aquela multidão era um lugar raso. Então existia uma necessidade. Qual era a necessidade? Sair do raso e entrar nas águas profundas para a pesca. Sabe por quê? Porque se você for um pescador, se você pescar na beira, você pega peixe pequeno. Mas se você entrar nas águas profundas, você pega peixe grande. Só que existe uma questão aqui, que enquanto o barco está na beira ou no raso, não tem luz, não tem maresia. As maresias começam no meio do mar. E como naquele tempo o barco não era motorizado, precisava de esforço para sair do raso, porque ninguém sai do raso de qualquer maneira, ninguém sai da beira de qualquer jeito. Existe uma necessidade de se esforçar para sair do raso. Jesus disse: agora vamos lançar a rede para a pesca, mas no meio, vamos para o meio do mar. Você sabe, toda vez que o barco sai do porto e ele vai exatamente em direção a outro lugar, quando ele chega aproximadamente ao meio, começa a se levantar as grandes ondas. É assim que começa no ministério. No começo é uma bênção. Você está no primeiro amor. Para você não existe dificuldade, chuva, lama, tribulação, luta, mas você quer estar na presença de Deus. Mas quando começa a chegar pelo meio, muita gente começa a querer desistir. Muita gente começa a querer parar. Sabe por quê?